Há coisas que nenhum dinheiro pode comprar, mas que todo o dinheiro do mundo jamais poderá roubar. Existia um menino cujos bolsos nunca conheceram o peso das moedas. Suas mãos, pequenas e calejadas antes do tempo, trabalhavam desde que o sol nascia até que a última estrela se acendia no céu. Vendia água nas esquinas empoeiradas da cidade, carregando garrafas que pesavam mais que seus próprios sonhos. Ou isso pensavam todos os que o viam passar. As pessoas olhavam aquele menino e viam só o que seus olhos permitiam ver. Um garoto descalço com roupa remendada e olhos cansados. Viam a pobreza estampada em cada fio de seu cabelo despenteado, em cada mancha de terra em seu rosto queimado pelo sol. Mas ninguém via o que carregava dentro do peito, naquele lugar secreto onde se plantam as sementes dos sonhos. O menino vivia numa casa de madeira velha, onde o vento entrava pelas frestas como um visitante indesejado, trazendo consigo o frio da noite e as promessas de um dia mais de luta. Sua mãe, uma mulher de mãos ásperas e coração infinito, lavava roupa até que suas mãos sangrassem e ainda assim cantarolava canções antigas enquanto esfregava cada peça como se estivesse polindo diamantes. Seu pai tinha ido embora anos atrás, não em corpo, mas em espírito, vencido pelo peso de uma vida que parecia não ter saída. Todas as noites, quando o mundo ao redor se silenciava e as sombras dançavam nas paredes de sua humilde casa, o menino sentava num canto com um pedaço de carvão e o verso de papéis velhos que encontrava no lixo, e ali, naquele ritual silencioso, desenhava. Desenhava edifícios que tocavam as nuvens, pontes que cruzavam oceanos impossíveis, jardins suspensos que pareciam flutuar no ar. Seus dedos sujos de carvão criavam mundos inteiros, universos de possibilidades que ninguém mais podia ver. A mãe, ao vê-lo todas as noites absorto em seus desenhos, sentia o coração encolher. Ela sabia que os sonhos grandes nasciam em corações pequenos, mas temia que a realidade, cruel e implacável, viesse um dia esmagar essas asas antes mesmo de que pudessem aprender a voar. Ela mesma tinha sonhado uma vez, muito tempo atrás, mas a vida tinha ensinado que os sonhos não enchem barrigas nem pagam contas. Um dia, enquanto o menino vendia suas garrafas de água na praça central da cidade, viu algo que fez seu coração parar. Ali, erguendo-se contra o céu azul, como um gigante de cristal e aço, estava um edifício novo que não existia na semana anterior. Era o prédio mais lindo que ele jamais tinha visto, com suas janelas brilhando como espelhos de ouro sob o sol do meio-dia. Aos pés da grande entrada, homens de terno conversavam, segurando rolos de papel que o menino imaginou que seriam os desenhos mágicos que tinham dado vida àquela magnífica estrutura. Aproximou-se, esquecendo por um momento suas garrafas de água, esquecendo a fome que mordia seu estômago, esquecendo tudo, exceto aquela visão de beleza e possibilidade. Um guarda de segurança grande e intimidador logo o expulsou com um gesto rude da mão, como quem espanta um cachorro de rua. Mas antes que o menino se afastasse, um dos homens de terno, um senhor de cabelo grisalho e olhos bondosos, viu a cena e chamou o garoto de volta. Por que olhava o prédio com tanto interesse? Perguntou o homem, sua voz suave como o vento da primavera. O menino hesitou, sentindo as palavras presas em sua garganta como pássaros engaiolados. Finalmente, com a voz trêmula, respondeu: porque um dia eu vou construir um prédio ainda mais bonito que este. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os outros homens riram, suas gargalhadas ressoando pela praça como o som de cristais se quebrando. Um deles, de rosto vermelho e barriga grande, apontou os pés descalços do menino e disse com desdém: você construir algo assim, garoto? Nem sequer tem sapatos. Como vai construir prédios? Mas o homem de cabelo grisalho não riu. Agachou-se até ficar na altura dos olhos do menino e perguntou: sabe desenhar? O coração do garoto bateu mais forte. Com mãos trêmulas, tirou de seu bolso vazio um pedaço de papel amassado, um de seus desenhos noturnos. O homem o desdobrou cuidadosamente, como quem manipula um tesouro antigo, e seus olhos se arregalaram. Ali, no papel manchado e amarelado, estava um desenho de uma beleza surpreendente. Uma escola com jardins,
salas cheias de luz e crianças sorrindo em cada janela. "Quem te ensinou a desenhar assim?" perguntou o homem, sua voz agora tingida de respeito. "Ninguém", respondeu o menino. "Só penso grande e meus dedos seguem meus pensamentos." O homem ficou em silêncio por um longo momento, olhando alternadamente o desenho e o menino. Depois fez algo que mudaria tudo. Tirou de seu bolso um cartão e disse: "Venha me ver amanhã neste endereço às 7 da manhã. Não chegue atrasado." Aquela noite o menino mal conseguiu dormir. Sua mãe, ao saber da história, balançou a cabeça com tristeza, temendo que fosse só mais uma promessa vazia que o mundo fazia aos pobres. Mas ela viu algo diferente nos olhos de seu filho aquela noite. Uma chama que não podia ser apagada nem pela razão, nem pelo medo. Quando o sol ainda não tinha nascido por completo, o menino já estava de pé, correndo pelas ruas da cidade com seu papel amassado nas mãos. Encontrou o endereço, um escritório grande, cheio de mesas com desenhos, ferramentas estranhas e pessoas trabalhando concentradas. O homem de cabelo grisalho o esperava. "Você veio", disse ele sorrindo. Poucos teriam essa coragem. Durante meses, o menino começou a frequentar aquele escritório. Não recebia salário, não tinha título, nem sequer tinha uma cadeira própria, mas tinha algo mais valioso. Tinha acesso ao conhecimento. Observava, absorvia cada palavra, cada traço, cada técnica. Limpava o chão, organizava papéis, fazia café e em cada tarefa humilde aprendia. Seus olhos eram como esponjas, absorvendo tudo. Os outros funcionários o tratavam com indiferença ou desprezo. O menino do chão o chamavam. Alguns faziam piadas cruéis sobre seus bolsos vazios e seus sonhos grandes demais. Mas o homem de cabelo grisalho, cujo nome era Seu Arturo, via algo que os outros não viam. Via fogo onde outros só viam fumaça. Uma noite, Seu Arturo pediu ao menino que ficasse depois que todos fossem embora. Pôs sobre a mesa um projeto complexo. Um desafio que sua equipe tinha estado tentando resolver durante semanas. Como construir uma ponte sobre um rio traiçoeiro em terreno instável com orçamento limitado. "Mostre-me como pensaria", disse Seu Arturo, entregando ao menino um lápis e papel. O menino sentou, suas mãos tremendo, não de medo, mas de emoção. E então fez o que sempre fazia. Pensou grande. Seus dedos começaram a dançar sobre o papel, criando linhas que se transformavam em curvas, curvas que se convertiam em arcos, arcos que floresciam numa estrutura elegante e impossível. Desenhou uma ponte que parecia desafiar a gravidade, que usava a força do próprio rio para se sustentar, que transformava o obstáculo em solução. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Seu Arturo olhava o desenho com lágrimas nos olhos. "Sabe o que acabou de fazer?" perguntou ele com a voz quebrando. "Resolveu em 1 hora o que meus engenheiros com diplomas não conseguiram resolver em semanas. Mas a história não termina ali. Não termina no sucesso fácil, porque a vida raramente é assim." Quando Seu Arturo apresentou o projeto do menino aos investidores, a reação foi de indignação. "Um menino de rua sem educação formal? Isto é um insulto!" gritaram. Ameaçaram retirar seu investimento, manchar a reputação de Seu Arturo, destruir tudo o que ele tinha construído. Aquela noite, o menino voltou para sua casa de madeira com o coração partido. Tinha provado seu valor, mas o mundo não estava pronto para aceitá-lo. Sua mãe o abraçou enquanto ele chorava, suas lágrimas molhando o vestido remendado dela. "Talvez tenham razão. Talvez eu tenha pensado grande demais. Talvez bolsos vazios signifiquem cabeças vazias." Mas sua mãe, aquela mulher simples que nunca tinha tido a oportunidade de sonhar seus próprios sonhos, segurou o rosto de seu filho entre suas mãos calejadas e disse algo que mudaria tudo. "Meu filho, podem esvaziar seus bolsos, podem roubar suas moedas, podem até tirar o teto sobre sua cabeça. Mas há uma coisa que nenhum poder no mundo pode tirar: o tamanho de seus pensamentos, porque pensar grande não se trata do que tem, se trata de quem é." Aquela noite algo mudou no menino. Não foi raiva, não foi desespero, foi uma claridade cristalina, fria como o gelo e forte como o aço. Percebeu que seu verdadeiro poder
nunca tinha estado em ser aceito pelo mundo, mas em transformá-lo. Voltou ao escritório no dia seguinte, mas não como o menino do chão. Voltou como alguém que finalmente tinha entendido que os bolsos vazios eram só parte da viagem, não o destino final. Seu Arturo, vendo a determinação em seus olhos, tomou uma decisão. Apresentaria o projeto novamente, mas desta vez não mencionaria quem o tinha criado. Deixaria que o trabalho falasse por si mesmo. A ponte foi construída, e quando foi inaugurada, jornais do mundo inteiro publicaram sua foto. A ponte impossível, a chamaram. Elegante, eficiente, perfeita. Os mesmos investidores que tinham zombado do menino agora disputavam saber quem tinha criado aquela maravilha. Na festa de inauguração, rodeado de pessoas importantes com bolsos cheios e sorrisos falsos, seu Arturo subiu ao palco, pediu silêncio e disse: "Quero apresentar o verdadeiro arquiteto desta ponte." E então, para o espanto de todos, chamou o menino. O garoto subiu ao palco, seus pés ainda descalços, sua roupa ainda simples, seus bolsos ainda vazios. O silêncio era ensurdecedor. E então, lentamente, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e outra, até que a sala inteira explodiu em aplausos. Não de acordo, não de plena aceitação, mas de reconhecimento relutante de uma verdade que não podia ser negada. Mas o menino não sorriu, não celebrou. Em vez disso, olhou para a multidão e disse algo que ninguém esperava. "Vocês aplaudem agora, porque viram o resultado. Mas quantos de vocês teriam aplaudido quando meus bolsos estavam vazios e tudo o que tinha eram sonhos? Quantos de vocês teriam acreditado num menino descalço que se atreveu a pensar grande?" O silêncio voltou, pesado e incômodo. E então o menino continuou, sua voz agora mais suave, mais gentil. "Não construí esta ponte para provar que vocês estavam errados. Construí para provar que ela estava certa." E apontou para sua mãe, de pé ao fundo do salão, com lágrimas rolando por seu rosto cansado. "Ela me ensinou que o tamanho de nossos sonhos não se mede pelo peso de nossos bolsos, mas pela força de nossos corações." Os anos passaram. O menino cresceu, mas nunca perdeu aquela essência de quem tinha os bolsos vazios e a mente cheia. Tornou-se um dos arquitetos mais respeitados do mundo, não por construir as estruturas mais caras ou mais altas, mas por criar espaços que transformavam vidas. Escolas em bairros marginais, hospitais em aldeias esquecidas, pontes que conectavam comunidades isoladas. Cada projeto que criava levava uma assinatura invisível. A lembrança de um menino que se atreveu a pensar grande quando o mundo inteiro disse para pensar pequeno. Seu Arturo, já velho e perto do fim de seus dias, disse uma vez numa entrevista: "Não descobri um talento. Só tive a humildade de reconhecer que bolsos vazios não significam mentes vazias. A maior riqueza que podemos ter é a coragem de pensar além do que nossos olhos podem ver." E a mãe daquele menino, que nunca deixou de lavar roupa mesmo depois que seu filho ficou rico, porque dizia que o trabalho honesto era sua oração diária. Resumiu tudo numa frase simples que repetia sempre: "Podem tirar tudo de você, menos o tamanho de seus sonhos." Porque há verdades neste mundo que nenhum diploma pode ensinar, nenhuma fortuna pode comprar e nenhuma pobreza pode apagar. Uma dessas verdades é que o poder de pensar grande não precisa de permissão. Não espera o momento perfeito. Não se importa com o tamanho de seus bolsos. Só precisa de uma coisa: a coragem de acreditar que você é mais do que o espelho mostra, mais do que a conta bancária diz, mais do que as vozes ao seu redor sussurram. O menino daquela história era real. Talvez o conheça. Talvez seja você, porque em cada um de nós existe um menino ou uma menina com bolsos vazios e sonhos imensos, esperando só que tenhamos a coragem de pensar grande o suficiente para transformar o impossível em inevitável. E quando perguntavam ao homem em que se transformou aquele menino qual era o segredo de seu sucesso, ele sempre respondia com um sorriso: "Nunca tive nada nos bolsos, então aprendi a guardar tudo no coração." E o coração, ao contrário dos bolsos, nunca está vazio quando aprende a enchê-lo de sonhos. A verdadeira riqueza
não se mede pelo que levamos nos bolsos, mas pelo que construímos com nossas mãos vazias e nossas mentes cheias. Porque no final, são as ideias que mudam o mundo, não as moedas. São os sonhos que constroem pontes, não os diplomas. É a coragem de pensar grande que transforma meninos descalços em arquitetos de destinos. E você que escuta esta história agora, lembre-se, seus bolsos podem estar vazios, mas enquanto sua mente estiver cheia de sonhos e seu coração cheio de coragem, é mais rico do que qualquer fortuna pode comprar. Porque o poder de pensar grande não é um privilégio dos ricos. É o direito de nascimento de todo aquele que se atreve a acreditar. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecê-la. Compartilhe nos comentários qual é o sonho grande que leva dentro de você, independentemente do tamanho de seus bolsos. E não esqueça de se inscrever no canal Ghostverso para mais histórias que nos lembram quem somos realmente e no que podemos nos tornar. Porque juntos, com nossos bolsos vazios e nossos corações cheios, podemos construir um mundo onde todos tenham a oportunidade de pensar grande.